Comecei a ouvir os rumores logo pela manhã, enquanto tomava meu café na varanda. O enterro do rapaz tinha sido no final da tarde anterior, e agora, menos de um dia depois, alguns moradores diziam ter escutado um choro vindo da cova dele. Uma mulher jurava ter ouvido gemidos enquanto passava perto do cemitério à noite, mas ninguém lhe deu muita atenção. Era normal que o medo preenchesse o vazio deixado pela morte, e a imaginação das pessoas fazia o resto. Mas ao cair da noite, as histórias ficaram mais insistentes. Um grupo de jovens que passava perto do portão do cemitério garantiu ter escutado algo estranho. Não um simples barulho qualquer, mas um choro abafado, como se alguém estivesse preso embaixo da terra. Eles saíram correndo, espalhando a história pelo vilarejo como pólvora. O que antes era apenas uma fofoca sem importância, logo virou motivo de inquietação. Afinal, não era a primeira vez que aquele cemitério carregava histórias desse tipo. A verdade é que, por mais que tentássemos ignorar, algo ali não estava certo. O túmulo, recém-fechado, parecia carregar um peso maior do que o da terra sobre ele. Durante a madrugada, mais moradores afirmaram ter ouvido os lamentos. Alguns até disseram que o som parecia mais fraco, como se estivesse se esvaindo. Foi então que a dúvida se tornou um pesadelo compartilhado. E se tivessem enterrado o rapaz vivo? Antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Isso ajuda demais a continuar trazendo mais histórias assim. Agora, vamos continuar. Na manhã seguinte, um grupo de moradores, incluindo eu, decidiu agir. Não poderíamos simplesmente fingir que nada estava acontecendo. O coveiro tentou impedir, dizendo que não era certo mexer nos mortos, mas a decisão já estava tomada. Com pás e enxadas, começamos a remover a terra. A cada camada retirada, o silêncio ao nosso redor ficava mais pesado, como se o próprio cemitério estivesse nos observando. Quando finalmente atingimos o caixão, um arrepio percorreu minha espinha. Algo não estava certo. Ao abrir a tampa, todos recuaram em choque. O caixão estava vazio, mas o que mais gelou o sangue de todos ali foram as marcas. Marcas de arranhões frescos por toda a tampa interna, como se alguém tivesse lutado desesperadamente para sair dali. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Ninguém teve coragem de dizer nada. Os olhares se cruzavam, buscando uma explicação que fizesse sentido, mas não havia. O caixão estava vazio. Apenas os arranhões, profundos, irregulares, desesperados, contavam a história do que quer que tivesse acontecido ali. O coveiro deu um passo para trás, pálido como um defunto. Ele era um homem calejado, acostumado com a morte, mas aquilo claramente o abalou. "Isso não faz sentido", murmurou, e eu percebi que sua mão tremia. A partir daquele momento, tudo no vilarejo mudou. A notícia se espalhou rápido. O jovem enterrado havia desaparecido. Algumas pessoas se recusavam a acreditar, dizendo que o corpo devia ter sido roubado. Mas quem faria algo assim? E principalmente como? O túmulo estava intacto até escavarmos. Não havia sinais de violação. Alguns moradores começaram a trancar suas portas mais cedo. Outros evitavam sequer passar perto do cemitério. Já eu não conseguia dormir direito. Fiquei obcecado com a ideia de descobrir o que tinha acontecido. Fui atrás da família do rapaz, buscando qualquer pista. A mãe dele, com os olhos fundos de tanto chorar, me contou algo que fez meu estômago revirar. Ele tinha medo de ser enterrado vivo. Sempre falava disso. Dizia que tinha pesadelos em que acordava dentro de um caixão, gritando, mas ninguém ouvia. Eu engolia em seco. Não quis dizer nada, mas já sabia que os arranhões não eram apenas uma coincidência. Naquela noite, algo me fez voltar ao cemitério. Eu não queria, mas parecia que alguma coisa me puxava para lá. O lugar estava escuro, silencioso demais. Caminhei entre as lápides, sentindo o frio da madrugada cortar minha pele. Meu coração batia forte. Foi quando percebi: havia pegadas.
Pegadas na terra fofa, saindo do túmulo do rapaz e indo em direção à mata atrás do cemitério. Pegadas fundas, pesadas, como se ele tivesse saído dali cambaleando, perdido, sem rumo. Minha respiração ficou curta. Meu instinto gritava para eu ir embora, mas algo em mim precisava saber. Segui as marcas pelo chão, cada passo um desafio contra o medo crescente dentro de mim. As pegadas me levaram até a beira da mata fechada. A essa altura, minha mente já fervilhava com perguntas que eu temia responder. Foi então que ouvi um choro, baixo, rouco, vindo de algum ponto entre as árvores. E por algum motivo soava estranhamente familiar. Minha pele se arrepiou da cabeça aos pés. O choro era abafado, irregular, como se a garganta de quem chorava estivesse ferida, castigada por gritos que nunca foram ouvidos. Meu corpo inteiro me implorava para dar meia volta e sair dali, mas algo mais forte me puxava para frente. Engoli seco e dei mais alguns passos para dentro da mata. O chão estava úmido, a terra fofa se agarrava às minhas botas. O cheiro de folhas molhadas misturava-se ao de algo que não consegui identificar de imediato, mas que me causou um incômodo profundo. Um cheiro de terra revirada, de madeira envelhecida e sangue. Meus olhos se acostumaram à escuridão aos poucos. Entre as sombras retorcidas das árvores, vi algo se mexer. Um vulto encostado contra o tronco de uma árvore grossa, encolhido como se o próprio ar o estivesse esmagando. Meu coração quase parou. Era ele, o rapaz que havíamos enterrado. Seus olhos estavam arregalados, refletindo o pouco de luz da lua que atravessava as folhas. Seu rosto estava coberto de sujeira, o cabelo desgrenhado e a pele pálida. Mas o pior eram suas mãos. As pontas dos dedos estavam em carne viva, unhas quebradas, como se tivessem sido arrancadas à força. Como se ele tivesse escavado desesperadamente para sair da própria cova. Ele me viu, e então chorou mais forte. Eu tentei. A voz dele saiu fraca, rouca, arranhada pelo desespero. Eu bati, gritei, mas ninguém veio. Eu queria dizer algo. Queria perguntar como aquilo era possível. Como ele tinha sido enterrado sem que percebessem que ainda estava vivo. Mas não consegui, porque foi nesse momento que percebi algo ainda mais aterrorizante. Ele estava tremendo, os olhos arregalados demais, como se ainda estivesse preso em seu pesadelo. Ele balançava a cabeça repetidamente, murmurando algo que no começo não entendi. Mas quando finalmente prestei atenção, um arrepio cortou minha espinha. Ainda estou lá, ainda estou lá. Ainda estou lá. Me afastei um passo, confuso. Como assim? Você saiu? Você conseguiu sair? Ele levantou o rosto para mim e eu vi. Os olhos dele estavam vazios, sem foco, como se sua mente estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Eu ainda estou lá, repetiu, com um sorriso fraco e torto que fez meu sangue gelar. Foi quando senti o vento mudar. Um sussurro invisível pareceu atravessar a mata, e por um breve instante, o silêncio pesou ao meu redor como uma lápide. Olhei para trás, para o caminho por onde tinha vindo, e vi algo que não deveria estar ali. Pegadas, mas não eram as minhas, e vinham na minha direção. Meu corpo congelou. Aquelas pegadas não estavam ali antes. A terra fofa do cemitério ainda estava sendo moldada pelos passos de algo que eu não via. Cada nova marca surgia lentamente, como se algo invisível estivesse caminhando em minha direção. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas não obedeciam. O rapaz, encolhido contra a árvore, começou a se balançar para frente e para trás, repetindo num murmúrio cada vez mais desesperado. Ainda estou lá, ainda estou lá. A cada palavra seu corpo parecia ficar mais frágil, como se estivesse se dissolvendo, se tornando parte daquela escuridão. Meus olhos não conseguiam se desgrudar das pegadas. Elas se aproximavam, passo a passo, parando a menos de 2 metros de mim. O cheiro de terra revirada ficou mais forte, quase sufocante. Foi aí que percebi. As pegadas não estavam apenas vindo até mim. Elas eram idênticas às que segui até ali.
E de repente, um pensamento frio e cortante atravessou minha mente. E se elas não fossem dele? E se outra coisa tivesse saído daquele túmulo? De repente, o rapaz parou de murmurar. Levantou a cabeça lentamente, os olhos arregalados de puro pavor. Sua boca se abriu num grito mudo, sem voz, como se quisesse me avisar de algo, mas fosse incapaz. Atrás de mim, a terra rangeu. Meu coração parou por um segundo antes de bater violentamente contra o peito. Meu corpo inteiro implorava para que eu corresse, mas a sensação de algo me observando, de um peso invisível se aproximando, me manteve paralisado. O rapaz se arrastou para trás, como se estivesse tentando fugir sem se levantar. Seus olhos se fixaram em um ponto logo acima do meu ombro. Eu sabia que não deveria olhar. Sabia que, se olhasse, algo dentro de mim quebraria para sempre. Mas olhei. E tudo que vi foi o túmulo, aberto, vazio, e algo ou alguém parado bem ali, esperando que eu entendesse. Minha respiração ficou presa no peito. O túmulo aberto à minha frente parecia me engolir com o olhar. O rapaz ainda tremia ao meu lado, os olhos arregalados, esperando que algo acontecesse. Mas então, como se uma cortina fosse levantada, um pensamento clareou em minha mente. E se aquilo tudo fosse um erro? Engoli seco e dei um passo hesitante para frente. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar, mas algo parecia diferente agora. O vento que antes carregava um peso insuportável agora era apenas brisa. O silêncio opressor se dissolveu em um sussurro natural da noite. Foi então que vi. Havia uma cova ao lado da dele, outra terra remexida, um enterro recente, e no mármore frio da lápide, um nome que não reconheci. O choque percorreu minha espinha quando percebi o detalhe que passou despercebido até então. O rapaz não deveria estar naquele túmulo. Enterraram-no no lugar errado. Meu coração acelerou, mas dessa vez, não de medo, e sim de esperança. Se ele não pertencia àquela cova, então talvez ele não estivesse preso a ela. Talvez, só talvez, ele ainda tivesse uma chance. Respirei fundo, estendi a mão para ele e com a voz mais firme que consegui, disse: "Você saiu, está livre." Ele hesitou por um momento, o olhar perdido entre mim e a cova aberta. Mas então algo pareceu mudar em seus olhos. A expressão de pavor foi se desfazendo lentamente, dando lugar a algo que parecia alívio, e como se um peso invisível tivesse sido retirado, ele soltou um suspiro longo e profundo. O vento soprou de leve, levantando um pouco da terra solta. O túmulo atrás de mim parecia menos ameaçador agora. O rapaz se colocou de pé, ainda trêmulo, mas inteiro. Ele olhou para as próprias mãos, os dedos feridos e gastos, e depois para mim. Um pequeno sorriso surgiu no canto de seus lábios, um sorriso fraco, mas verdadeiro. Sem dizer nada, ele se virou e caminhou para fora dali. Nenhuma sombra o seguiu, nenhuma pegada surgiu atrás dele, apenas um jovem que, contra todas as probabilidades, conseguiu escapar da própria morte. Fiquei parado por um longo tempo, ouvindo apenas o som do vento e da mata ao redor. Quando finalmente me virei para ir embora, o cemitério parecia diferente, menos sombrio. A noite seguiu em silêncio, mas dessa vez era um silêncio tranquilo. Tudo estava bem. Eu nunca acreditei nessas histórias de assombração, muito menos em coisas que envolvem mortos tentando se comunicar. Mas tem coisas que acontecem e simplesmente não dá para explicar. Eu vi com meus próprios olhos. Tudo começou no velório da mulher. Ela era uma pessoa reservada, sempre muito discreta. O pedido dela antes de morrer foi que seu celular fosse enterrado junto com ela. Ninguém entendeu o motivo, mas a família respeitou. Era um aparelho antigo, nada muito moderno, mas sempre esteve com ela. Diziam que guardava lembranças importantes, fotos, mensagens, coisas que só faziam sentido para ela. O enterro aconteceu no fim da tarde. O clima estava pesado,
o céu fechado, anunciando chuva. Enquanto a terra cobria o caixão, lembro de ter ouvido um trovão distante. Depois disso, todos foram embora. A vida precisava continuar, mas naquela mesma noite, algo estranho aconteceu. A filha mais velha foi a primeira a receber a ligação. O telefone tocou de madrugada. O número era o da mãe. Pensando ser algum erro, ela atendeu. Do outro lado, silêncio. Um silêncio pesado, que só foi quebrado por um som estranho, abafado, como se alguém tentasse falar, mas não conseguisse. Assustada, ela desligou. Não conseguiu dormir depois daquilo. Agora, um aviso rápido. Se você gosta de histórias assim, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Isso ajuda demais a continuar trazendo esses relatos. Na manhã seguinte, outros parentes começaram a receber mensagens. Eram curtas, confusas. Me tirem daqui. Socorro. Está escuro. Mensagens escritas do número dela. O mais estranho era que, ao tentar responder, o celular ficava fora de área, como se não existisse. A família tentou se acalmar, dizendo que podia ser um golpe, alguém usando o número dela para assustar. Mas como? O telefone estava enterrado junto com ela, e se alguém tivesse mexido no túmulo? Decidiram ir até o cemitério naquela mesma tarde. Chegando lá, encontraram o túmulo intacto. Nenhum sinal de invasão, nada revirado. Mas as ligações e mensagens continuavam. O desespero foi tomando conta. E então, alguém sugeriu o impensável: abrir o caixão. Ninguém queria, mas precisavam de uma resposta. Chamaram o coveiro, explicaram a situação. Com muita relutância, ele cedeu. Quando ergueram a tampa do caixão, o ar ali dentro estava pesado, abafado. O celular estava ali, exatamente como deixaram, mas estava desligado, sem bateria. E ainda assim, as mensagens continuaram chegando. O silêncio que tomou conta de todos ali foi quase tão assustador quanto as mensagens. Aquele celular desligado, sem bateria, dentro de um caixão fechado, não fazia sentido. A filha mais velha, tremendo, pegou o aparelho. Tentou ligá-lo, mas nada acontecia. "Bem, isso não pode ser real", murmurou um dos parentes. O coveiro, um homem experiente, observava tudo com um olhar desconfiado. Ele já tinha visto muita coisa naquele cemitério, mas aquilo era novo. Melhor fecharmos logo isso aqui. Mexer com o que está quieto nunca dá bom resultado, ele disse, apressando-se para lacrar o caixão novamente. Mas o mais estranho ainda estava por vir. No momento em que o caixão foi fechado, o telefone da filha mais velha tocou. Todos gelaram. O visor brilhava com o nome salvo no contato: Mãe. O mesmo número, o mesmo aparelho que estava ali nas mãos dela, completamente morto. Ninguém teve coragem de atender. O toque continuou por alguns segundos até cessar, mergulhando todos em um silêncio terrível. A filha deixou o telefone cair no chão. Eu não quero mais isso", sussurrou a voz embargada. Eles enterraram tudo novamente, com pressa, como se aquilo pudesse fazer o impossível parar. Mas os dias seguintes foram um tormento. As mensagens continuavam chegando para vários membros da família, sempre curtas, sempre pedindo ajuda. Alguns tentaram bloquear o número, sem sucesso. Outros trocaram de telefone. Nada adiantava. E então, uma última mensagem veio. Dessa vez, não era um pedido de socorro, era uma despedida. "Agora posso descansar." Depois disso, o telefone nunca mais tocou. Nenhuma mensagem foi enviada. O número simplesmente deixou de existir, como se nunca tivesse sido usado. E até hoje, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Os dias passaram, mas a sensação estranha não ia embora. Mesmo sem novas mensagens, a família evitava falar sobre o assunto. Era como se todos quisessem esquecer, fingir que nada daquilo aconteceu. Mas esquecer algo assim não era tão simples. A filha mais velha, a que recebeu a primeira ligação, teve dificuldades para dormir por semanas.
Cada vez que seu telefone vibrava, mesmo que fosse uma notificação qualquer, um arrepio subia por sua espinha. O número da mãe estava excluído de sua agenda, mas a lembrança continuava. O coveiro, por outro lado, parecia inquieto. Algumas semanas depois do ocorrido, ele comentou com um conhecido que desde aquele dia sentia algo estranho perto daquele túmulo. Sabe aquela sensação de que tem alguém te olhando? Ele disse coçando a barba. Pois é, acontece toda vez que eu passo ali. Ele tentou ignorar, mas começou a notar que, mesmo nos dias sem vento, algumas folhas sempre se moviam ao redor daquele túmulo. Às vezes, ele escutava um som distante de vibração, como se um telefone estivesse tocando baixo, abafado pela terra. Isso continuou por um tempo, até que, certa noite, o cemitério foi atingido por uma forte tempestade. Raios cortavam o céu e o vento uivava entre as lápides. O coveiro, que costumava sair mais cedo quando o tempo ficava ruim, precisou ficar até mais tarde naquele dia. Ele não sabia dizer por quê, mas sentia que algo estava diferente. No meio da tempestade, um som se destacou entre os trovões. Um toque de celular, baixo, abafado, mas presente. Ele congelou. O som parecia vir debaixo da terra, do mesmo túmulo. Ele fechou os olhos e respirou fundo. É só coisa da minha cabeça, murmurou para si mesmo. Mas naquele momento, algo fez seu coração quase parar. O toque parou e foi substituído por um som ainda mais aterrorizante. 3 batidas secas, vindas de dentro do túmulo. O coveiro não ficou para ver mais nada. Correu dali como nunca antes. Na manhã seguinte, quando o tempo acalmou, ele decidiu verificar se a tempestade tinha causado algum dano ao cemitério. Quando chegou ao túmulo, viu que algo estava diferente. O chão estava um pouco revirado, como se a terra tivesse sido mexida por dentro. Ele não contou a ninguém. Não queria ser chamado de louco. Apenas fez seu trabalho, ajeitou tudo e nunca mais passou por ali depois do pôr do sol. O telefone nunca mais tocou. Nenhuma mensagem foi enviada. Mas de vez em quando a noite está muito silenciosa e o vento para completamente, alguns dizem que ainda conseguem ouvir um toque abafado vindo debaixo da terra. O tempo passou. E com ele, o medo foi se dissipando. A família seguiu em frente. Aos poucos, as mensagens foram se tornando apenas lembranças de um momento estranho e inexplicável. Alguns diziam que era uma interferência, um erro de sistema, qualquer coisa que pudesse ser explicada de maneira racional. Outros simplesmente preferiram não tentar entender. A filha mais velha, depois de meses sem conseguir dormir direito, decidiu visitar o túmulo da mãe uma última vez. Levou flores, sentou-se ali e falou em voz baixa, como se estivesse realmente sendo ouvida. Se foi você, se precisava se despedir, nós entendemos. Você pode descansar agora. Ela ficou ali por alguns minutos, sentindo a leve brisa da manhã. Não havia mais medo nem angústia, apenas uma sensação de paz, como se, de alguma forma, algo tivesse sido resolvido. Depois daquele dia, nunca mais houve mensagens ou ligações. O número da mãe foi oficialmente desligado pela operadora e se tornou apenas parte do passado. O coveiro, apesar de ainda evitar passar pelo túmulo depois do entardecer, nunca mais ouviu os toques ou as batidas. A vida seguiu seu curso. A mulher descansava em paz e sua família finalmente encontrou tranquilidade. O que aconteceu naquela época? Talvez nunca saibam a resposta, mas uma coisa era certa. Às vezes, os que partiram só precisam de um último adeus. Se essa história te prendeu até aqui, imagina as próximas que estão por vir. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Assim, você não perde nenhum relato assustador.